Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. O livro do Eclesiastes termina exortando os jovens a se lembrarem do Criador no dia da sua juventude. A juventude é a melhor época da vida. Mas o que o jovem fizer na juventude, de tudo prestará contas a Deus. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias da desgraça, antes que cheguem os anos nos quais dirás, não sinto prazer. Antes que obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, ou seja, antes que a vista fique turva e que em vez da luz venha a escuridão própria da velhice. Antes que os guardas da casa comecem a tremer e se curvarem os homens robustos, parece aqui ser uma referência aos braços, aos ossos que começam a se encurvar na velhice. Quando as poucas mulheres cessarem de moer, as mulheres devem ser os dentes que moem e os dentes começam a cair na velhice. Ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas. São os olhos que já começam a não funcionar bem com a velhice. Quando houver medo das alturas, sobressaltos do caminho, a velhice traz medo, porque o idoso não tem a mesma capacidade visual, auditiva da juventude. Então, tudo lhe traz medo. Antes que rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, isto já é um sinal da morte. A jarra se parta na fronte e a roldana se arrebente no poço. Antes que o pó volte à terra, de onde veio. Tu és pó, e ao pó has de tornar. E o sopro de vida, que é a alma, volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Chamando a atenção sobre a morte e sobre a transitoriedade das coisas, o Eclesiastes convida-nos a voltar os olhos a Deus e a nos submetermos ao seu mistério. Ele, naquela época em que escreveu este livro, não consegue ainda entender quais são os desígnios de Deus. O livro é um gemido, um lamento e também um pedido de Deus que ele se manifeste. Qual o sentido das coisas que nós fazemos debaixo do sol? A resposta a este pedido do autor virá com Cristo, mas será Cristo crucificado, o que parece mais escandaloso ainda do que os trabalhos repetitivos que fazemos e que parecem não ter sentido. Cristo crucificado é mais do que isso. Ele é um escândalo para os judeus, para os gregos. No Evangelho de hoje, nosso Senhor causava admiração com os seus milagres. E nesse ambiente de admiração, Jesus diz aos discípulos que ele deve ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não entendiam e tinham medo de perguntar. É a segunda vez em que Jesus faz o anúncio de sua paixão. A paixão de Jesus, aceita voluntariamente e não apenas tolerada como algo inevitável, significa que tudo isso que para o Antigo Testamento era vaidade das vaidades, pode se tornar um tesouro precioso. O sofrimento, se for assumido por nós, por amor e oferecido a Deus, tem valor de redenção. Esta vida tão curta passa a ser semente da eternidade, mas isso só quando nós conseguimos entender, por graça de Deus, a imagem de Cristo crucificado. No crucifixo está tudo. Se pudéssemos contemplá-lo, encontraríamos a resposta de todos os nossos problemas e a esperança de perdão dos nossos pecados. Tudo está lá. Olhando Jesus crucificado, nós não diríamos mais que tudo o que nós fizermos nesta vida seria vaidade. Vaidade se fizermos sem Deus. Se for com Deus, as nossas obras têm valor sobrenatural. Elas tendem para a glória e já são aqui vida eterna. Vamos pedir a Maria Santíssima
que soube tão bem semear a eternidade enquanto estava nesta vida, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.